reflexão é o Espiritismo e a Ecologia. Espiritismo e Ecologia, o que Espiritismo e a Ecologia têm em comum? Eu sempre gosto de ler também as frases, fazer uma reflexão sobre as frases que a gente lê. Então, como primeira frase para a gente começar: quando um homem planta árvores cuja sombra sabe que nunca haverá de sentar-se, começou então a entender o sentido da vida. Que bela frase, né? Gosto também de utilizar as imagens aqui: um campo e duas árvores ali resistindo ainda aos campos e às plantações. Duas árvores. Então, vamos analisarmos, vamos prestar atenção no conteúdo dessa bela frase aqui. Então, quando a gente planta uma árvore e sabe que a árvore vai durar muitos e muitos anos e a gente não vai poder sentar à sombra dela, a gente está começando a entender o sentido da vida e por que e para que eu estou aqui no planeta Terra. Então, para dar mais uma analisada e uma reflexão, eu trago uma mensagem aqui, psicografada por Francisco Cândido Xavier, para nós prestar bastante atenção nessa mensagem que se chama A Conta da Vida. Então, A Conta da Vida. Este é o título da mensagem de autoria do Espírito Ney Lúcio, psicografada por Chico Xavier e publicada em 1949, no livro Alvorada Cristã, que foi pela FEB. É importante ler, meditar, escutar sobre as consequências do uso que fazemos dos recursos naturais ao nosso dispor na Terra. Então vamos lá para a mensagem. Quando lendo as publicações, as literaturas espíritas, às vezes trazem uns nomes bastante complexos, umas palavras que a gente tem que sair da zona do conforto e procurar o significado. Isso que é bom e desafiador. Quando Levino completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe. Os amigos festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando tempo, negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava os bons conselhos, inclinava-se francamente para o desfiladeiro dos vícios, sempre as mães, né? Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou. Uma oração, uma prece da mãe tem muita força e rompe qualquer barreira, né? A gente sabe nas literaturas espíritas, quando a mãe faz uma prece em favor do lar, do filho, ou seja, da família, tem um poder incrível. A mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levino, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. A gente sabe através da doutrina espírita que quando a gente vai para o sono físico, vai descansar, vai dormir da noite, às vezes a gente tem aqueles encontros espirituais, né? Com um protetor nosso, com um guia espiritual, com um parente familiar, o que aconteceu aqui nessa mensagem. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou-lhe os grandes olhos e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço regalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguiu: até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes,
diversos. Nada menos do que 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média, calculada, bebesses 3 mil litros de leite, gastasses 7 mil ovos e comesses 10 mil frutas. Tem explorado fartamente as famílias dos seres do ar, das águas, de galinheiros, de estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias, nas hortas e pomares, vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doação do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituísse ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditais, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais, o que viverás sem conta nos domínios da criação. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que as ociosidades te paralisem o coração e desfigure o teu espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que haviam devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera, o sol de ouro como cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo, escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me um serviço. Arranje-me um serviço. Ó, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo. Que alegria, como estou contente. Que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: na noite passada eu vi a conta da vida. Daí em diante converteu-se Levino num homem honrado e útil. Então essa bela mensagem aqui, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a conta da vida. Imagine nós, vamos dormir e temos esse encontro espiritual onde alguém traz para nós a conta da nossa vida. Dá para nós fazer uma bela reflexão, sobre a conta da nossa vida aqui no planeta Terra. O que nós estamos contribuindo com relação a este planeta. Então essa mensagem é para nós refletirmos sobre a conta da vida. Então vamos seguir com relação aos temas aqui que eu citei. Basicamente, a fala da tarde de hoje, a reflexão é retirada aqui, quem quiser pegar mais informações e ler essa bela obra aqui, é o Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro. E aqui eu também trago outras obras aqui para... Vou sempre indicar algumas obras aqui, e é tudo relacionado ao tema que a gente vai fazer essa reflexão da tarde hoje. Violência em defesa da vida animal. Nossos animais, nossos irmãozinhos, que a gente tem que tratar com carinho, que a gente já fez uma fala numa oportunidade passada. Violência não aos animais, que esse aqui é um livro também da Federação Espírita Brasileira. E tem outras que não é direcionado ao Espiritismo, mas também fala com relação ao meio ambiente. Nós somos o clima. Vida secreta das árvores. E aqui tem também para as crianças e adolescentes aqui de Chico Xavier, a Cartilha da Natureza, a Criação. São vários poemas que dá para a gente trabalhar com as crianças em nossos lares e também nas escolas. Então, seguindo também a fala da tarde de hoje, Espiritismo e Ecologia. Agora nós vamos ver aqui a página 12 e vamos comentar do livro Ecologia, Espiritismo e Ecologia. O codificador que afirmou que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do Espiritismo, não cabe ao espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência. Eu trago como primeiro ponto essa parte aqui do texto aqui do Espiritismo e Ecologia de André Trigueiro com relação à codificação do Espiritismo, quando Kardec afirmou aqui com relação à ciência e o Espiritismo. O Espiritismo sempre é o experimento, a busca constante pelo conhecimento, da informação, baseado também nas ciências. Então
Então a gente, como estudante da doutrina espírita, mas cada um no seu tempo, passo a passo, nós temos que levar em considerações o que o cientista, o que a ciência diz para nós com relação ao tema que a gente está trabalhando na tarde de hoje. Nós observamos que muitos que têm essa, vamos dizer assim, são um pouco eufóricos com relação à parte política, de uma maneira geral, trazem contradições agora das fake news, contradizem o que diz a ciência, porque há muitos e muitos anos atrás, os cientistas, os estudiosos já haviam comentado sobre a importância de cuidar do meio ambiente, a importância de cuidar da nossa casa em comum, que se chama o planeta Terra. Já vinham alertando para os problemas que viriam futuramente se nós não tivéssemos essa conscientização ambiental. E muitos duvidavam que era coisa de cientistas, era coisa de ambientalistas, era coisa de gente que não tinha o que fazer, que estavam puxando as causas ambientais. E está aí, né? A gente está vendo as catástrofes aí, uma atrás da outra, que está acontecendo. Agora vamos para mais um link aqui da página 19, para nós pensarmos e refletirmos juntos. Que Espiritismo e Ecologia são ciências afins sinérgicas que surgem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. É justamente essa visão sistêmica da realidade que nos oferece amplas condições de navegabilidade no mar revolto, que o analfabetismo ambiental causando grandes estragos. Então aqui ele traz nessas linhas aqui com relação ao Espiritismo e à Ecologia, que são ciências afins. E o não entendimento desses danos que está vindo aí com relação ao meio ambiente, a gente pode gradativamente aí ter maiores problemas quando diz respeito ao meio ambiente e tudo que está acontecendo. Então traz uma frase muito importante aqui também, que diz o seguinte: mais importante do que cuidar do planeta para nossos filhos e netos é cuidar melhor de nossos filhos e netas para o planeta. Então a gente deposita muita responsabilidade nessa geração que está aí, mas o que a gente tem que fazer é proporcionar para essas crianças, adolescentes e jovens atividades edificantes, como trabalhar, conversar com eles através da música, através da poesia, através da leitura, através de um diálogo, a importância que é cuidar do meio ambiente, desde tirar um papel no chão, né? Cuidar dos animais, plantar uma árvore, estar em contato com a natureza. Então a gente deposita muito essa responsabilidade com essas gerações, mas a gente tem que deixar crianças melhores para o futuro, contribuir. Essa é a nossa contribuição como seres que ainda precisamos muito para evoluir. Então, até esse dia eu estava comentando com relação a uma palestra que o André Trigueiro estava contando um fato que aconteceu, onde ele estava saindo da palestra e daí uma senhora já de idade chamou o filhinho, disse: olha André, esse aqui sim vai ser o responsável aí com relação aos acontecimentos, que eu estou preparando ele. Mas na verdade, com certeza, está preparando ele para que seja consciente com relação a esse tema. Mas nós, como temos ainda aqui nesse planeta, nós temos que contribuir também. Não podemos botar a responsabilidade tudo nos outros, nós temos que contribuir. A gente tem exemplos aí dos nossos, vamos dizer assim, nossas referências do Espiritismo, que é Divaldo e Chico. Divaldo, se não me engano, foi com quantos anos ele tinha agora? 93? 94? Ele desencarnou. Chico Xavier foi aos 90 também, né? Então, eles não pararam um só instante de trabalhar. Então, a gente tem que continuar trabalhando e se dedicando às causas nobres e às causas que a gente ajude na evolução do planeta Terra, onde a gente está inserido. Jovem amigo, a criação se manifesta a misericórdia e o amor de Deus ao nosso Pai para conosco. Cuidar do meio ambiente é cultivar a gratidão pelas bênçãos que nos chegam em forma de água, alimentos e demais recursos para a nossa sobrevivência. Cuidamos da nossa grande escola, que é a Terra, para que possamos colaborar no processo de melhoria física e espiritual de nosso planeta.
Então aqui que eu trago sempre aqui essas imagens, né? O globo terrestre, uma plantinha aqui, uma árvore e as duas mãos ali com as energias de nós, seres humanos, cuidando desse planeta e cuidando da natureza. Então devemos nos dedicar a esse tema na atualidade, porque a nossa casa comum, que é o planeta Terra, ela precisa de nós. Por mais simples que seja a contribuição, temos que contribuir com relação à evolução do planeta. Vamos ver aqui mais uma parte do livro do Espiritismo e Ecologia, está lá na página 14. Precisamos nos lembrar sempre que somos espíritos animando corpos e não corpos animando os espíritos. Há que se reconhecer também que o horário nobre de nossa existência é aqui e agora, já que as escolhas que fizemos a cada instante definirão a qualidade de nossa vida espiritual. Uma vez encarnados, é evidente que devemos ter alguma preocupação com a matéria, nosso corpo, nosso planeta. Enquanto aqui estivermos, se enxergue sem ilusões, pois que nada disso nos pertence, daqui nós levamos nada, e o que as traças e as ferrugens não consomem, e os ladrões não furtam nem roubam, como asseverou Jesus. Mas reconhecendo que faz parte do nosso aprendizado espiritual, nos relacionarmos de forma saudável, inteligente e responsável com os assuntos da matéria, consagrando parte do nosso tempo à manutenção do corpo e do planeta que nos acolhe. Eu estou aqui de passagem. Então a gente sabe que a gente está aqui nesse plano terrestre de passagem, que a Terra é a nossa escola de aprendizado, onde a gente tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, para o bem ou para o mal. O livre-arbítrio, as escolhas somos nossas, e o momento é agora, esse exato momento que diz respeito à nossa evolução e com respeito à evolução dessa escola divina que é o planeta Terra. Como Deus, se ser tão bom e justo, nos emprestou esse corpo físico, que é a nossa morada, tanto do corpo físico como do espírito, a gente deve cuidar. Sempre digo que tem uma frase que diz assim: não é até quando eu vou viver, e sim como eu vou viver, porque eu tenho que cuidar do meu corpo físico, porque é um empréstimo de Deus. Como uma das piores causas que eu faço aqui no planeta Terra é o suicídio, eu tirar a minha própria vida, tem o ecocídio, que é o não cuidar do planeta que está acontecendo aqui no planeta Terra, se chama ecocídio. Nós, como espíritas estudantes, temos que levar em consideração esses temas com relação ao meio ambiente e à ecologia. Então tem o suicídio e o ecocídio. O ecocídio é com relação ao nosso planeta Terra, nossa casa em comum, e o suicídio é com relação ao nosso corpo físico. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico através do quê? Através da conexão espiritual, através da atividade física e de uma boa alimentação e da nossa mente. Então é um equilíbrio, é a sustentabilidade do nosso corpo físico e a sustentabilidade do planeta Terra. Aqui vem, a gente traz também as fontes de pesquisa, esse livro aqui de André Trigueiro, e também o livro dos espíritos. A gente pode observar que mesmo lá na época de Kardec, que não falava-se com relação ao meio ambiente, o livro dos espíritos já traz informações e conhecimento do que está acontecendo nesse exato momento. Tá? Então o livro dos espíritos, as 5 obras básicas do espiritismo, elas são atuais em todos os tempos, e são instruções dos espíritos para nós. Então Kardec, mesmo naquele tempo que não tinha toda essa destruição do meio ambiente, já estava prevendo o que aconteceria pela frente. Então é importante também, tiver um tempo, para ler esse livro aqui, que é o livro dos espíritos, que é Perguntas e Respostas. O que realmente é necessário para a nossa sobrevivência? Então, aqui Kardec pergunta e os espíritos respondem. A terra produzirá sempre o necessário, se como necessário soubesse o homem contentar-se.
se que ela produz não lhe basta a todos, as necessidades é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser empregado no necessário. Olha que bela pergunta de Kardec, né? Que realmente destaca a nossa sobrevivência. A Terra produzirá sempre o necessário. Então a Terra sempre vai produzir o necessário. Estava assistindo também uma entrevista, acho que foi no podcast ou no Instagram, não lembro muito bem. Um pesquisador, o Pedro Bial estava fazendo umas perguntas para ele, estava fazendo uma comparação com relação aos indígenas. Os indígenas, quantos e quantos tempos atrás, primeiros habitantes aí do Brasil, eles já cuidavam da terra, eles davam valor à terra, eles tinham amor pela terra, e os indígenas já conversavam com os espíritos. Então, olha, eu penso que os povos estão mais atrasados, lá não tinham um conhecimento vasto sobre a natureza, e tudo que eles precisavam, eles tiravam da natureza, mesmo pelos desafios, os problemas que eles encontravam, o medo pelos bichos ferozes que tinham na floresta, eles tratavam a natureza com o maior caminho e o melhor carinho e conversavam com a natureza, conversavam com os espíritos da natureza e tinham gratidão pela terra, tinham gratidão pela árvore, tinham gratidão pela sementinha, por tudo ali que estava naquela floresta. Então, a sabedoria indígena, e hoje nós, com a evolução dos tempos, nós, ditos seres pensantes e evoluídos, com o intelecto mais avançado, a gente está destruindo o meio ambiente. Olha, sabedoria indígena. Até hoje estava assistindo também, foi um programa aqui no Guarda-Manhã, na Globo, e uma mulher estava fazendo um trabalho na floresta amazônica e disse que a avó dela disse: toda a cura está na natureza. E muitas vezes a gente deixa esses produtos naturais se perderem pelo tempo. É mais fácil na farmácia comprar o remédio. Não que é preciso ir na farmácia e comprar, mas às vezes, só a gente pensar e analisar a cura realmente, nossos ancestrais, nossos avós, nossos avós, pessoas lá, tempos atrás, já tinham um conhecimento, uma sabedoria de vida exemplar, e tudo retirado da natureza. Então a natureza tem a cura, e nós não estamos sabendo cuidar da natureza, mas é tudo no seu tempo, tudo é gradativamente. Então a gente procurar estudar, procurar assistir essas palestras e ter o nosso ponto de vista. A gente tem vários pontos de vista aqui, mas sempre um respeitando a opinião do outro. E o entendimento de cada um se faz gradativamente, cada um na sua evolução e no seu tempo, que é os entendimentos. Mas o conhecimento está aí, a informação está, basta a gente refletir e analisar. Não vai dar para falar sobre todo o assunto que eu queria falar, porque o assunto é bastante vasto, dá para fazer uma semana só de falas sobre o meio ambiente. A gente pode organizar até aqui na casa, um seminário sobre o meio ambiente futuramente, que é bem interessante. A lei de destruição e ação do homem. Então, a lei de destruição e ação do homem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e ser regenerado. Então, é a lei de destruição e regeneração, de reconstrução. Porque chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Kardec, Livro dos Espíritos. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo, é necessário toda a destruição antecipada, entrava o desenvolvimento do princípio de inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, essa belo texto do Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, traz para nós a lei da destruição e da renovação. Mas são todos catástrofes, vamos dizer assim, naturais, que é preciso haver a destruição para haver a renovação, tanto da parte material como da parte espiritual, ou seja, daqueles momentos que a psicosfera está bastante densa, com muitas
pensamentos em conflitos, com muitas mazelas acumuladas, nossos pensamentos de maldade, de ódio, de inveja. Então fica tudo na psicosfera. Então por isso que a gente tem que procurar sair dessa onda mental, buscar coisas que elevem para contribuir na atmosfera aí do planeta. E tem também, se eu não me engano, foi 5 destruições que houve no planeta Terra, que são catástrofes naturais. Nós temos rumo para a sexta destruição, que é provocada por nós, que somos seres pensantes. As outras todas foram os cataclismos aí que aconteceu, tudo em cada época que houve a destruição e houve a renovação. Agora essa é a primeira que pode ser ocasionada por nós, seres humanos pensantes. Então é de se analisar, é de se pensar. Claro que a gente não pode fazer tudo, mas os simples gestos do nosso dia a dia a gente vai contribuir para com o planeta. Só vamos ler rapidinho aqui para não demorar muito, para não cansar. Mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos, produção monumental de lixo, destruição sistemática e veloz da biodiversidade, crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial. Transgenia e irresponsável são problemas causados por nós, pelo nosso estilo de vida, hábitos, comportamentos e padrões de consumo. O nosso livre-arbítrio em ação. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso planeta é os sinais de alerta que a obra aqui de André Trigueiro traz para nós refletirmos. Então, tudo é o nosso livre-arbítrio, que a doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita ela traz a reflexão, a ponderação, mas quem vai decidir sobre o meu usado sou eu. Ela não proíbe, não traz como pecado nada, mas lendo, estudando em conjunto e analisando, a gente vai ver o que é o certo e o errado com relação a esse tema aqui, sinais de alerta com relação ao meio ambiente. Como eu estava falando, alguns pesquisadores preferem usar a expressão ecocídio para designar extermínio das condições que suportam a vida no planeta. Cabe ressaltar aqui que somos nós os predadores do ambiente que nos acolhe. Essa é um recurso nos dias atuais, a 6ª extinção em massa, como eu estava falando. Então está para vir aí a 6ª extinção em massa. Não é que vai vir, né? Depende de nós. Temos tempos ainda de mudar das espécies. Todas as 5 anteriores foram causadas por cataclismos naturais, como por exemplo, queda de meteoritos. Desta vez a responsabilidade é nossa, da humanidade. E uma taxa normal de extinção, obedecendo os ciclos da natureza. Deveriam ocorrer aproximadamente, essa aqui é um ponto bastante interessante também, deveria ocorrer aproximadamente 9 extinções no intervalo de apenas um século. De acordo com a União Internacional pela Conservação da Natureza, no último século foram extintas 470 espécies. Não é invenção, aqui é um livro aqui que é através da pesquisa de dados, então mais de 470 espécies foram extintas. É um número elevadíssimo. Os especialistas advertem que essas espécies são fundamentais para a longevidade e a resiliência dos ecossistemas, bem como alguns serviços ambientais estratégicos para a humanidade, como fertilidade do solo, utilização ou produção de água. Não se trata de uma fatalidade, castigo divino ou outra razão mística qualquer. Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fizemos no dia a dia. Se somos causa do problema, também é verdade que as soluções precisam partir de nós. Devemos buscar as alternativas, novos conceitos de gestão, uma nova economia, uma nova ética civilizatória baseada na sustentabilidade. Podemos observar aqui, então, que foram mais de 470 espécies extintas pelo uso irresponsável de nós, seres humanos, com relação o que Deus nos deixou aí, que é a natureza. Podemos observar também que os vírus, esses problemas de saúde que estão vindo aí, nós passamos agora há pouco tempo pelo Covid, e pesquisa dizem que o Covid veio do quê? Veio do reino animal. Nós estamos entrando dentro das florestas, onde lá a imunidade daqueles seres que vivem é uma, e aqui nós é outra. Nós estamos entrando num ponto que não é para nós
adentrarmos. Então esses vírus, essas bactérias, é tudo vindo do meio ambiente de nós utilizarmos esse meio ambiente de forma irracional. O Covid está aí e demonstrou o que aconteceu. Foi da onde foi surgido esse vírus? Foi nós seres humanos que fomos brincar de deuses e aconteceu tudo isso aí, né? Que tem origem animal, essa causa, né? Nossos seres aí, nossos irmãozinhos. Então a gente precisa bastante analisar, refletir e colocar em ação os pequenos gestos do nosso dia a dia para contribuir. Então, para não, vamos finalizar, então tem mais coisas, mas aqui tem essa figura aqui, uma terra aqui, ó, seca, só um tronco de uma árvore aqui, que representa o que está acontecendo nos dias atuais, pela ganância do ser humano. Claro que o dinheiro é importante para a nossa sobrevivência, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o dinheiro, mas a gente tem que saber usar o bem material em favor de nós e em favor daqueles que convivem com nós, em favor do planeta. A gente pode observar a ganância aí do pessoal, a destruição das florestas, as plantações aí imensas, e está na mão de 2, 3 só, todas essas plantações. Derrubam as árvores, enterram as árvores ali só por ganância, nem precisavam tanto daquilo. Então, a gente tem que, como diz, a natureza nos dá o necessário, se com o necessário a gente sobreviver, mas nós temos a ganância, queremos mais e mais e mais, e os efeitos estão aí. Não sei o que estou dizendo, é a pesquisa que está mostrando isso, e é o que está acontecendo na nossa realidade. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? É uma pergunta. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Que é que a gente como sobreviver com aquilo que a natureza nos dá, né? Sem a ganância. Aqui, ó, bem forte a resposta dos espíritos aqui, ó, a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação, uma lei de Deus. E toda causa vai ter uma consequência. É o ecocídio que vem aí. Nós, como vai vir a conta da vida, pode vir um sonho ou pode vir lá quando a gente desencarnar e acordar lá no plano espiritual, vai vir essa conta da vida. O que tu fizeste em favor da natureza? O que tu fizeste em favor dessa escola, dessa oportunidade que tu tivesse de reencarnar no planeta Terra? Tu contribuiu com relação à tua casa que Deus te emprestou? Então, pode vir a conta da vida para todos nós. Os animais não destroem mais. Olha que nós temos uma comparação que a gente chama de seres irracionais, nossos irmãos animais. Os animais não destroem mais do que o necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade, só por ganância. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. O importante, essa bela frase aqui também, que era um pensador e filósofo, professor de Mário Sérgio Cortella, traz também uma reflexão para nós. O importante é ter, sem que o ter te tenha, isto é, não ser possuído por aquilo que você possui. Os bens materiais, eles são para nós vivermos, né, em sociedade, e é preciso, só que a gente não pode viver só em favor dos bens materiais, porque daí, em vez de nós possuirmos os bens materiais, eles vão possuir a nós e nós ficamos refém dessas partes material. Então a gente tem que procurar se conectar com o que é belo, o que é divino, que é a natureza num todo, é a parte espiritual que a gente tem que cuidar do nosso espírito. Temos que cuidar do corpo, sim, porque é um empréstimo, mas principalmente do nosso espírito, da nossa alma, com boas atitudes. Mas, volto a repetir, cada um no seu tempo. Hoje, quando a gente fala, a gente sempre fala, temos a sessão de estudo no sábado, a sessão de estudo na terça, mas cada um no seu tempo. Então, não podemos acelerar o processo de cada um. Cada um tem um livre-arbítrio para escolher, mas cada um vai definir quando vai começar a estudar, quando vai começar a mudar, é o livre-arbítrio. Eu não posso voltar lá atrás, mas eu posso, a partir de hoje, fazer um novo começo, a partir da reflexão dessa tarde de hoje, pensar diferente sobre a natureza e começar a contribuir com relação ao planeta Terra. É o livre-arbítrio e depende de cada um de nós. A gente está sabendo só uma reflexão e um entendimento com relação ao meio ambiente e o espiritismo.
sem forçar, sem ditar regras, apenas uma conversa entre nós, uma reflexão, e o entendimento é de cada um, o ponto de vista é o entendimento de cada um, e a gente respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, só para nós já vamos terminar, não há outro planeta, não há plano B, ou usamos com inteligência o que temos, ou pereceremos. É o que está aí, tudo que está acontecendo, né? Vamos usar nossa inteligência em prol do belo, do divino, em prol da nossa natureza. Mas porque aqui é uma pergunta que diz, mas por que vou me preocupar com o aquecimento global se logo não estarei mais aqui? Mas a conta da vida vai vir para nós. Eu estou de passagem aqui, não vou me preocupar com as coisas aí de natureza. Por mim, eu só estou de passagem. Mas a conta da vida vai chegar lá, e a gente se depara, não com a punição de Deus, mas nós com relação à nossa consciência. A gente vai receber a conta ali, todo o extrato da nossa vida. Eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas tive a oportunidade de fazer. A terra é capaz de satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. É o que está acontecendo. A terra, ela responde a nós, ela nos abriga, ela nos dá o nosso sustento, mas não a ganância de todos. Então sejamos nós a mudança que queremos para o mundo. Então sejamos nós essa mudança que nós queremos para o planeta Terra. Aqui, só para nós finalizarmos, aqui só umas dicas aqui com relação às formas de preservar o meio ambiente. Somos frutos de nossas atitudes e ações. Economize energia, economize água, diminua o consumo de carne, evite gasto de papel, reduza o consumo de plástico, separe o lixo, repasse as dicas, né? Tu lê uma leitura boa ali, edificante, que fala sobre o planeta Terra, a importância que é repasse. Converse com o vizinho, converse com os amigos, converse em casa. Ensine às crianças amor e respeito pela natureza. Desde cuidar lá do cachorrinho, do gatinho, não maltratar, dar alimentação, dar os cuidados necessários. A criança, essa aqui sim precisa. A ausência de consciência em partes do consumo representam uma enorme ameaça para o mundo e para a sociedade, provocando efeitos em uma escala como nunca antes aconteceu. Então as dicas, ou seja, a reflexão da tarde de hoje é o Espiritismo e a ecologia. Então acho que deu para nós fazermos uma reflexão, para nós analisarmos o que está acontecendo no nosso planeta Terra, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir com relação à nossa casa comum, com relação a essa escola divina que se chama Planeta Terra. Obrigado pela atenção e convido a todos para que fechem os olhos.